Vamos resolver a questão 10 da lista, que pede para integrar z ao quadrado sobre essa região do espaço, dado por essas inequações aqui, envolvendo as expressões x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Vocês notem que se você escreve isso aqui, né, abre essa expressão x menos z menos 2 ao quadrado, né, então você obtém x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4z mais 4 menor ou igual do que 4. Então também envolve a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então esse é um indicativo de que a gente vai usar coordenadas esféricas. E aí a gente precisa entender essas desigualdades em termos das coordenadas esféricas, né? Então o que acontece? Bom, essa daqui é simples, certo? Então a gente tem aqui, vamos pensar assim, né? Vamos só numerar para a gente conseguir navegar aí para essas equações. Então essa aqui é a equação 1, 2 e 3. Então a gente vai primeiro tratar da equação 1, vamos dizer, a mais simples. Né? Então se você transforma isso numa equação, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, em coordenadas esféricas isso é ρ ao quadrado igual a 1, né? Que é ρ igual a 1. Então é uma esfera onde o ρ é constante igual a 1. Ser maior do que 1 aqui, simplesmente se diz que o ρ é maior do que 1. Então aqui a gente tem ρ maior ou igual do que 1. Aqui a gente pode usar essa expressão aberta, né, para cortar esse 4 com esse 4, passa o 4z para o outro lado. Então a equação 2, né, o que a gente obtém é justamente ρ ao quadrado igual a 4z, né, que é 4ρ cosseno φ. Então você pode cortar o ρ aqui com ρ, fica ρ igual a 4 cosseno φ. E aí essa desigualdade aqui fica simplesmente ρ menor do que 4z. Então o ρ está limitado entre 1 e 4z. 4 cosseno φ. Certo? A gente ainda vai entender aqui o intervalo onde o φ varia. Isso é dado justamente por essa equação aqui. Né? Z maior ou igual do que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma, se vocês quiserem. Aqui, se a gente substitui as coordenadas esféricas, você tem justamente ρ cosseno φ maior ou igual, né? Vou botar a igualdade primeiro para a gente ver a desigualdade. Então ρ igual, ali vai aparecer justamente ρ seno φ. Percebe que a princípio apareceria aqui raiz quadrada de ρ seno ao quadrado de φ, mas lembra que em coordenadas esféricas o φ varia de 0 a π. E, bom, de 0 a π o seno é positivo, então a gente pode tirar a raiz quadrada, o ρ também é sempre positivo em coordenadas esféricas. Então a gente pode sempre tirar a raiz quadrada aqui, fica ρ seno φ. E aí se você corta o ρ com ρ, o que você tem é justamente que o seno de φ sobre o cosseno de φ fica igual a 1. Né? Observe que aqui, se você tivesse maior ou igual, né, aqui você teria justamente menor ou igual. Então você pediria justamente que a tangente do φ fique menor ou igual do que 1. Né? O que implica justamente que o φ varia entre 0 e π sobre 4, que é onde a tangente fica menor do que 1 com o φ positivo, né? O φ entre 0 e π. Certo? Então aqui essa é o intervalo de variação do φ. E outra coisa que você poderia pensar também, né, só uma forma alternativa, se você quiser, né, de pensar essa desigualdade aqui, é a seguinte, né, se você pensa a respeito né, que a gente tem a figura, né, da esfera de raio 1, a esfera de raio 2 deslocada em duas unidades para cima, né, que seria a equação do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado igual a 4.
E aqui você tem a equação, continuando aqui, né, do cone, que é dado justamente por z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente vê que com a igualdade aqui, a tangente era igual a 1, né? Então φ é igual a π sobre 4. Então essa aqui a gente considera justamente o φ igual a π sobre 4, que é o cone com abertura π sobre 4. E observa, se você tem z maior ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado, o que significa isso, né? Se você tem um xy no plano aqui, o z que bate no cone, você sobe aqui essa altura até bater no cone, né? Vamos dizer, bate no cone aqui. Isso seria a igualdade. Se você está maior ou igual do que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que você está pegando a parte acima desse valor. Então o z é maior do que isso. Então, justamente, está pegando tudo que o z fica acima desse valor de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, você está pegando tudo que está dentro do cone. Como o ângulo justamente varia, né? O ângulo ele varia aqui nesse sentido do φ. Então você está pegando tudo que está acima do cone, significa que está pegando tudo que está dentro do cone aqui, né? Onde o ângulo varia de 0 até π sobre 4. Certo? Então justamente essa também é uma outra interpretação do intervalo de variação do φ, né? Mais geométrico, se você quiser. Então o que acontece? Aqui a gente está pegando qual a região que a gente está integrando, né? Bom, é a região onde o ρ, a distância até a origem, é maior do que 1, então fica fora da esfera de raio 1, é menor do que 4 cosseno φ, que seria justamente a casca dessa esfera deslocada, e o φ varia de 0 até π sobre 4, então que está dentro do cone, certo? Então a sua região é justamente a região, se você quiser, dada por esse perfil aqui. Certo? É o que está fora, aqui você teria a esfera de raio 1, aqui você teria a esfera de raio 2, deslocada, e aqui você teria o cone. E aí você está pegando então tudo dentro do cone, fora da esfera de raio 1, mas dentro da esfera deslocada. Então justamente essa figura com esse perfil, certo? Então seria justamente tudo que está aqui, certo? Então essa aqui seria a sua região de integração. Então observa, né? Você vai ter em coordenadas esféricas a descrição, o ρ variando de 1 até 4 cosseno φ, o φ variando de 0 até π sobre 4. Bom, e o θ, bom, observa, isso aqui na verdade é uma região, né? Isso aqui é só o perfil. Né? Se você quiser, você pode pensar, por exemplo, né, que você está com uma região, né, onde isso aqui você gira 360 graus em torno do eixo Z. Certo? Então o θ varia de 0 até 2π. Certo? A região, quando você pega a região inteira, tridimensional, né, é como se você estivesse justamente rodando essa figura aqui. Né? Você tem, por exemplo, uma coisa assim, esse perfil, mas também tem um perfil, seria uma coisa assim. Né? E tudo em torno desse eixo aqui. Né? Então essa é a sua figura aí, vamos dizer, tridimensional. Bom, então ficaria a integral que você calcular de z ao quadrado, né? Então a integral de z ao quadrado dv em w fica simplesmente a integral de 0 até 2π, a integral de 0 até π sobre 4, a integral de 1 até 4 cosseno φ, z ao quadrado se substitui pela expressão em coordenadas esféricas, fica ρ ao quadrado cosseno ao quadrado φ. Bom, e aí o jacobiano, ρ ao quadrado seno φ. E aí você tem a ordem de integração, vamos mover essa figura aqui para a direita. De ρ, de φ, de θ. Então aqui ficaria integral de 0 até 2π
integral de 0 até π sobre 4, ρ à quarta, bom, variando, né? 1 até 4 cosseno φ, ρ à quarta, cosseno ao quadrado vezes seno φ, dρ dφ dθ. E aí aqui então a gente tem, resolvendo a integral, fica ρ à quinta sobre 5, né? Então ficaria justamente cosseno à quinta de φ sobre 5, 4 à quinta, menos 1/5. Tudo isso multiplicado por cosseno ao quadrado de φ vezes seno φ dφ dθ. Agora, para resolver essa integral, a gente pode usar uma transformada. Vamos passar a próxima página. A gente pode usar u igual a cosseno de φ, o du é menos seno φ dφ. Então aqui a gente vai ter, né, u ao quadrado, u à quinta, né? U aqui tem o du, então a gente pode usar integral de 0. Bom, o dθ aqui não aparece, né? Então não depende de θ, então a gente pode colocar 2π, que vai aparecer aqui a integral. Quando o φ é igual a 0, o cosseno é 1. Quando o φ é igual a π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. E a gente tem aqui o menos, né? Então fica menos 4/5 sobre 5. U à sétima menos 1/5 de u ao quadrado. E aí o seno de φ dφ é du. Então a gente tem simplesmente que resolver essa integral aí. Observe que aqui a gente pode inverter a ordem, né? Esse menos aqui aparece justamente raiz de 2 sobre 2, 1. Então a gente tem aqui 2π 4/5 u à oitava sobre 8, né? Então fica 40 aqui. U à oitava, então fica 1 menos raiz de 2 sobre 2 à oitava, menos, e aqui vai aparecer 1 sobre 15, 1 ao cubo, né? 1 menos, e aí aparece aqui raiz de 2 sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo, aqui. Então a gente tem que resolver essa continha aqui. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente pode simplificar aqui, né? Um 4 corta com 4 aqui, fica 4 à quarta. Aqui fica 10. Raiz de 2 oitavos, aqui é a mesma coisa que 2 à quarta sobre 2 à oitava. Observa que 4 à quarta, né, é 2 à oitava, né? Então aqui a gente vai ficar 4 à quarta sobre 10 menos esse 4 à quarta corta com esse 2 à oitava. Então fica 2 à quarta aqui sobre 10. A gente cortou aqui um 4 com 4 aqui, ficou esse 10 aqui. Bom, e aí aparece aqui menos 1 sobre 15. E aqui aparece 2 raiz de 2, né? 2 corta com 2, fica simplesmente mais raiz de 2 sobre 15. Certo? Então aqui a gente pode cortar, né, algumas coisinhas aqui, né? Então aqui vai aparecer 2 ao cubo, aqui aparece 5, a gente cortou 2 com 2 aqui. Aqui a gente pode pegar um 4 desses, né? Então fica 4 terços, corta um 2 com 2 aqui. Então fica simplesmente 2 vezes 4 ao cubo é 64, né? Sobre 5. Menos 8 sobre 5, menos 1 sobre 15, mais raiz de 2 sobre 15. Bom, a gente está esquecendo aqui do 2π, né?
tudo isso multiplicado por 2π, tudo isso multiplicado por 2π. Então aqui vai aparecer todo mundo sobre 15 aqui. Aqui vai aparecer 6 vezes 64, menos 24, menos 1, mais raiz de 2, tudo isso multiplicado por 2π. Então aqui vai aparecer 6 vezes 4, dá 384, né? Menos 25. Então aqui dá 359, né? 359 mais raiz de 2 multiplicado por 2π sobre 15. Então aqui, vezes 2 aqui dá 718, mais 2 vezes raiz de 2, tudo isso multiplicado por π sobre 15. Então essa é a resposta final do exercício.